E temos mais uma bomba de Alexandre de Moraes. Olha, ontem falei aqui, o Procurador-Geral da República está indo para cima de Jair Messias Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. O Procurador-Geral da República ontem pediu a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro por crime aí de obstrução de justiça. No caso de todos os crimes de obstrução, se você não sabe, obstrução de justiça não é um crime, são vários crimes que podem configurar isso. No caso, o que ele cometeu ali é coação no curso do processo. O Eduardo Bolsonaro está tentando intimidar ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o Procurador-Geral da República citou aí vídeos do Eduardo Bolsonaro, citou entrevistas que ele deu, citou matérias da imprensa que mostram que o Eduardo Bolsonaro está ali nos Estados Unidos com o intuito de causar ameaça ao relator do processo do pai dele, Jair Bolsonaro, que é o Alexandre de Moraes. Também saíram matérias na imprensa sem fonte, a fonte é o Eduardo Bolsonaro, não tem fonte. Saíram matérias aí no Metrópolis e no Globo dizendo que essas sanções ao Alexandre se estenderiam à esposa do Alexandre e também do Gilmar Mendes, do Cristiano Zanin Martins, do Dias Toffoli e do Barroso. Aí você fala, pô, que coisa. E se você lembrar, o Zanin também tá na primeira turma que vai julgar o golpe de Estado. Aí você vê, peraí. Então ali tentando coagir dois dos juízes, inclusive um deles relator, e o Procurador-Geral da República também entrou aí nessas ameaças, do caso do Jair Bolsonaro. Pois bem, o Alexandre de Moraes aceitou aí e ordenou que seja aberto o inquérito, então o Procurador-Geral da República pede e o Alexandre de Moraes aceita. E já mandou convocar Jair Messias Bolsonaro para depor na Polícia Federal. Então, nos próximos dias, Jair Messias Bolsonaro vai depor na PF. E você deve estar se perguntando, ixi, Thiago, e agora? Agora é o seguinte, Bolsonaro pode sair de lá preso, dependendo do que aconteça. E eu vou te explicar aqui os motivos. Primeiro, eu peço aí sua inscrição no canal. Faz tempo que eu não falo para as pessoas, ó, inscreva-se no canal aqui no começo do vídeo, mas quero te explicar que o mais importante para o vídeo ser distribuído no YouTube é a inscrição no canal de dentro do vídeo. E já percebi aí, tem plantonistas reclamando, na semana retrasada aconteceu isso, que tinham ativado o sininho para receber notificações do canal e não estavam recebendo notificações. Então vê aí se o sininho está ativado, se o YouTube não desativou o sininho sozinho. E já falei aqui que de vez em quando passa, não é só com o meu canal, passa até com canais que não são de política, o YouTube tira a inscrição do canal de muita gente que está inscrita, sem motivo. Então veja também se não tirou sua inscrição, caso esteja aí inscrito ou inscrita. Se não tiver, já aproveita e inscreva-se. E deixa o like, obviamente. Agora, falar aqui do Bolsonaro. Por que ele pode sair preso? É o seguinte, o Procurador-Geral da República deixou bem engatilhado ali quando pediu para abrir o inquérito que quem está sustentando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é o Bolsonaro. O Bolsonaro já fez vídeos dizendo que é ele quem sustenta o filho dele nos Estados Unidos. E, na semana retrasada, o Gilson Machado, que é o sanfoneiro, que era ministro do Bolsonaro, passou a pedir pix para o Bolsonaro, dizendo, entre outras coisas, que ele está mantendo o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e que ele precisa de mais dinheiro porque ele já gastou 9 milhões dos 17 que ele tinha, a maioria com advogados. Pois bem, primeira coisa, o Bolsonaro não recebeu só 17 milhões de pix. Aqueles 17 milhões são de um relatório do COAF que aponta que o Bolsonaro, em 9 dias, recebeu 17 milhões. Porém, a campanha de pix para o Bolsonaro durou 1 mês e meio. Então ele recebeu muito mais que 17 milhões. Muito mais. Aquilo lá é a pontinha do iceberg. Segundo, se o Jair Bolsonaro está pedindo pix para manter o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro está lá no exterior articulando contra o Brasil e contra o juiz do caso do Bolsonaro, que são dois os juízes, dois dos ministros que vão julgar o Bolsonaro, que já estão julgando o Bolsonaro, sendo coagidos aí com ameaças a eles e a seus familiares. Então, na verdade, quem está cometendo obstrução de justiça, além do Eduardo Bolsonaro, é o Jair. Porque eu vou te fazer uma analogia simples aqui. Se uma pessoa dá dinheiro para outra e fala, ó, vai lá e assassina alguém, esse cara é mandante de assassinato, ele é preso junto com o assassino, caso seja descoberto, que ele mandou matar, ele pagou para isso. Se o Bolsonaro está pagando o filho dele para ficar nos Estados Unidos, articulando contra os juízes do seu processo e cometer aí crime de coação no processo, então quem na verdade está cometendo o crime, o mandante desse crime, é Jair Messias Bolsonaro, que é réu, além de ser investigado em outras coisas. Aí você vê, peraí, tá ruim, tá bem ruim pro Bolsonaro.
o Procurador-Geral da República já se sabe onde ele vai começar a investigar. Ele vai pedir a quebra dos sigilos do Bolsonaro e vai investigar isso, e o Jair está mandando dinheiro para o Eduardo. Como é que o Eduardo Bolsonaro está se mantendo nos Estados Unidos? Pois bem, é isso que ele vai investigar. De onde vem essa grana? É muita grana, não é pouca não. Ele está indo para muito lugar caro. Não, o salário de deputado não paga nem metade das despesas que o Eduardo Bolsonaro está tendo. E ele não está recebendo salário desde março, porque ele se licenciou. Mas mesmo se ele tivesse, alguns falam, deputado ganha bem, Thiago. Não é para fazer isso tudo aí que ele está fazendo, não. Uma pessoa de classe média nos Estados Unidos ganha aí uns 5 mil dólares. O salário de deputado federal no Brasil é uns 7 em dólares. O salário líquido de deputado, então, é menos ainda. Dá uns 6 mil dólares. Ele viveria uma vida de classe média, que é aquela pessoa que não mora nem na cidade, mora lá a 1 hora da cidade, numa casa, e que consegue viajar aí uma vez a cada tantos meses, e tem uma vidinha ali simples. Só que o Eduardo Bolsonaro vai a eventos, vai a jantares que a entrada no jantar custa 100 mil dólares, às vezes tem jantar que custa 10 mil dólares a entrada, viaja pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, com que dinheiro? E tudo de primeira classe. A esposa do Eduardo Bolsonaro tá comprando bolsa aí de 40 mil reais, novamente, com que dinheiro? Aí, no caso, a bolsa ela pode comprar o que ela quiser, porque se o Bolsonaro manda dinheiro pra nora dele comprar bolsa, não tem problema algum, mas se ele manda dinheiro pro Eduardo Bolsonaro viajar de onde ele tá morando até a Flórida, para ir lá no hotel do Trump, ficar se encontrando com gente, não é ninguém do alto escalão do governo, mas é o que ele consegue do baixo escalão para tentar impor sanção ao Alexandre de Moraes, aí o Bolsonaro tá cometendo crime. Se o Bolsonaro tá mandando dinheiro pro Eduardo Bolsonaro da Flórida sair e ir para Nova York, se encontrar ali com mais gente e tentar impor sanção ao Alexandre de Moraes, aí é crime do Bolsonaro. Então tá ruim a coisa. Por isso que, dependendo do que aconteça no depoimento, o Bolsonaro já pode sair preso por obstrução de justiça. Então, nunca esteve tão próximo à prisão, porque finalmente tá por aqui a paciência do Procurador-Geral da República e do Alexandre de Moraes. E olha que a paciência deles com a extrema-direita é grande, hein? É muito, muito grande. Várias vezes eu digo, o Alexandre de Moraes só errou quando ele teve misericórdia desses bandidos, que toda vez que ele teve misericórdia, eles avançaram contra a democracia e contra o Brasil. Quando ele não prendeu o Alan dos Santos fez o quê? Continuou cometendo os crimes e fugiu. Ele soltou o Oswaldo Eustáquio fez o quê? Continuou cometendo os crimes de antes e fugiu. Aí ele soltou vários desses terroristas do 8 de janeiro, o que fizeram a maioria? Quebraram a tornozeleira e fugiram. E no caso do Bolsonaro só não fugiu agora porque ele está sem passaporte, senão ele já teria fugido. E a qualquer momento ele pode ir para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para qualquer lugar, sem passaporte. Aí você vê, peraí, já está na hora de prender, porque já dá para ver que o desespero deles é muito grande. Então agora está um desespero danado. Eduardo Bolsonaro fez aí um post dizendo que, com mais ameaças, ele continua ameaçando. Ele fez um post dizendo que eu era chacota e agora sou ameaça à democracia. Eles estão batendo cabeça porque viram que vai dar ruim para eles. Aí você vê, peraí, continua ameaçando. Tem uma coisa, se o Eduardo Bolsonaro faz as ameaças ao juiz, não importa se a sanção ao Alexandre de Moraes é feita ou não. Por quê? Porque ele já está coagindo o juiz, já é uma tentativa de coação do juiz. Eu te dou um exemplo. Imagina que alguém está sendo julgado e chega e liga para o juiz do caso e fala assim, olha, eu vou te matar se você me condenar. Esse cara não precisa matar o juiz. A simples ameaça já é coação ao juiz, já está tentando mudar a opinião do juiz no processo. Ele falar, olha, se você continuar o processo contra o Jair Bolsonaro, você e seus familiares serão sancionados, vão ficar sem cartão de crédito, sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo, já é coação, mesmo que a sanção não seja imposta. Se os Estados Unidos, porventura, vierem impor uma sanção ao Alexandre de Moraes, aí é outro crime. Além do crime de coação, aí já entra crime de lesa pátria. Aí são mais 20 anos de jaula para Eduardo Bolsonaro. A investigação toma outro tom. Enquanto isso, o Lindbergh Farias, líder do PT, entrou aí no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo a cassação e a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Aí eu vou te falar, ele tá fazendo porque é papel dele, ele tá fazendo muito bem o papel dele, o Lindbergh como líder do PT, porque é só ver que os líderes anteriores do PT não faziam 10% do que faz o Lindbergh Farias. Concorda ou não, plantonista? Eu nem lembro quem era o líder anterior do PT antes do Lindbergh, não lembro. Pois bem, não vi a cara dele, não aparecia.
O Lindbergh faz exatamente o que faria, que é o que eu faria também, pedir a prisão, ir pra cima e tudo mais, inclusive foi ele quem pediu a investigação que tá tendo. Porém, no Conselho de Ética, a chance do Eduardo Bolsonaro ser cassado, de mandarem prendê-lo, é zero. É bem próxima de zero. O fato é que o Eduardo Bolsonaro sendo investigado por isso, e é uma investigação bem simples e fácil, ele vai ser denunciado, porque a investigação está correndo na Procuradoria-Geral da República já, né? Vai da polícia, depois o Ministério Público, aí depois... Não, já está no Ministério Público. A polícia não vai nem precisar perder tempo investigando, já está no Ministério Público. O Procurador-Geral investigando isso aí, em 1 mês ou 2, ele denuncia, é um processo rápido para condenar o Bolsonaro antes da eleição e ele já fica inelegível. Saiu uma matéria no Globo que eu fiquei assim, chocado, me chocou mesmo. O nível de canalice dos jornalistas da Globo chegou num nível em que... Eu vou te mostrar. Essa é uma das jornalistas que a notícia sai direto do celular da família Bolsonaro para a primeira página do Globo, tá? O que ela faz aí muitas vezes é assessoria de imprensa de bandido. Porta-voz de bandido. Pois bem, o peso da sanção contra Moraes numa candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência. Ela já está promovendo Eduardo Bolsonaro como candidato à presidência, dizendo que, olha, se ele conseguir a sanção ao Alexandre de Moraes, ele se cacifa como candidato à presidência. Em nenhum momento ela fala que o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é crime. Em nenhum momento ela cita que, olha, Eduardo Bolsonaro pode estar preso ou inelegível quando chegar a eleição. Não, ela dá só a versão bolsonarista. Eu me senti como se eu estivesse lendo a revista Oeste. Como se eu estivesse lendo aquele que é o mais canalha de todos da revista Oeste, que agora me fugiu o nome, que era um jornalista da Veja, que odeia o Lula. Me senti como se eu estivesse lendo a coluna de um desses aí. Ou o antagonista, ou aquele Mário Sabino do Metrópolis, que é bem bolsominion. Me senti isso. Que coluna desgraçada que tá na página inicial do Globo o dia inteiro. Aí você vê como a imprensa já virou uma central de golpe. Eles até dão uma versão ali e tal, põem uma pitada de verdade, mas eles têm colunistas, que é quem dá opinião, e quem tem furos de reportagem, que são as matérias mais lidas, que são o quê? São pura assessoria de imprensa de bandido. Só isso. Então, ela tá fazendo um papel aí de porta-voz do Eduardo Bolsonaro, dizendo que, olha, ele pode se cacifar para presidente. Se ele conseguir as sanções ao Alexandre de Moraes, a direita vai entrar em polvorosa e isso faz com que Eduardo Bolsonaro seja o favorito. Olha, não é a primeira vez que ele está sendo veiculado aí como possível candidato. Há algumas semanas, o próprio Bolsonaro falou que poderia ser Eduardo. Como assim não é a primeira vez que ele está sendo veiculado como candidato? A matéria diz exatamente isso, tá? Quem está veiculando ele como possível candidato agora é justo ela, a jornalista da Globo. Que coisa. Essa é a nossa imprensa lixa. Por isso que quando eles me atacam, eu fico orgulhoso. Eu falo, que bom. Não é bom sofrer ataque de nenhum lado, mas é motivo de orgulho. Eu falo, que bom, tá do lado oposto dessa gentalha, é excelente, é muito bom. Por isso aí que eu peço sua inscrição no canal sempre. E aí, prepare-se, viu, que aí o Alexandre de Moraes, segundo ministros do STF disseram, e há vários veículos de imprensa, o Alexandre, e tem vários exemplos disso, quando ele se vê aí confrontado, ele dobra a aposta, ele vai pra cima mesmo. E sempre que ele vai pra cima, ele ganha as batalhas. Você não lembra de uma que, o Alexandre de Moraes saiu, perdeu essa aí. Não tem. As únicas que ele perdeu foi, novamente, foi quando ele teve misericórdia demais dos bolsonaristas, soltou ou deixou de prender, e alguém fugiu, e ele foi desmoralizado um pouquinho por isso. Se bem que Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos fugindo não é uma desmoralização muito grande, mas se o Bolsonaro fugisse, aí ia ser uma desmoralização das piores da história de 525 anos do Brasil. Deixar o cara que tem todo a golpe de Estado, inclusive prevendo a morte do próprio Alexandre, o Alexandre deixar esse cara fugir. Então, por isso que já se vê aí que o cerco tá fechando. Agora, Bolsonaro vai depor na Polícia Federal e veremos se ele sai de lá solto ou não. Já tá... já Bolsonaro volta pro hospital. Não duvido nada ele já voltar pro hospital e dizer assim, olha, gente, comi camarão e não mastiguei. Que ruim que eu estou. E fazer aquele dramalhão todo. Lembrando que já deveria ter sido preso no hospital o Bolsonaro, porque ficou claro que era uma farsa hospitalar. Farsa hospitalar que teve amplo e irrestrito apoio da nossa imprensa, ou não teve, que dava ali a notícia como se ele tivesse mesmo numa UTI e não era nenhuma UTI de verdade aquilo ali. E aí depois dava a notícia que, olha, foi intimado e tal, e se não fosse eu, novamente, fazer um vídeo, e o vídeo chegar ao Alexandre de Moraes, e ele mandar intimar o Bolsonaro dentro da UTI, ele teria atrasado o processo de golpe, é capaz de ele estar até hoje na UTI,
atrasando o processo de golpe, tá? Que ele não teria saído da UTI se não fosse intimado. Ia continuar lá, na UTI fake dele. Porque adiantou muito para ele atrasou em 20 dias ali o processo. Um processo que está sendo rápido e que se estimava que ia acabar em setembro, começaram a falar que ia acabar só em outubro. Por quê? Porque ele atrasou quase um mês o processo, só que agora já se fala que vai acabar no fim de agosto ou começo de setembro, porque estão acelerando o processo mais, exatamente para que a prisão venha antes. Veremos aí os próximos 3, 4 meses, serão decisivos, mas os próximos dias serão decisivos se Bolsonaro será preso ou não na Polícia Federal. Peço novamente sua inscrição, seguimos aqui na luta, falou!